Por que quando uma pessoa está desidratada, o médico recomenda que ela tome soro ao invés de tomar água? Não é mais simples tomar água? Boa pergunta enviada pelo Felipe Marcelino. Na realidade, o seguinte acontece, vamos entender. Embora a água seja essencial para a nossa vida, elas geralmente não são recomendadas em casos de desidratação, justamente porque a água não contém alguns compostos que são essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, a diarreia e o vômito, que são geralmente os principais vilões que causam a desidratação, levam muito à perda de água no corpo da pessoa e também de eletrólitos que são considerados muito importantes, como por exemplo a perda de sódio, potássio e o cloro. O soro contém esses eletrólitos em proporções precisas para ajudar assim a repor aquilo que foi perdido pelo corpo. Isso ajuda então a restaurar o equilíbrio de eletrólitos que foi perdido. A água, por outro lado, já não contém isso, não contém esses compostos. Então, em caso de desidratação, se a pessoa apenas beber água, ela não estará se ajudando, ela poderá estar se complicando, o que pode levar a pessoa a ter hiponatremia, ou seja, baixo nível de sódio no sangue, o que pode levar a consequências mais graves. O soro, ele é formulado para ser absorvido no intestino delgado, de forma bem mais rápida do que a água pura. Isso ocorre porque a glicose presente no soro ajuda a estimular a absorção de sódio. A água pura por si só pode levar mais tempo para ser absorvida, especialmente se o intestino estiver irritado devido à diarreia. O soro não somente reidrata o corpo da pessoa, mas também ajuda a prevenir uma desidratação futura. Isso ocorre porque os eletrólitos presentes no soro ajudam a reter água no corpo. Isso não acontece quando você toma apenas água. Outro ponto, a água que você toma pura, geralmente ela costuma sair na urina, ou seja, você precisaria beber muita água para poder repor aquilo que você perdeu, coisa que o soro consegue fazer isso de forma mais rápida. Então, tá explicado por que os médicos recomendam soro e não água. Por que nós não sentimos o gosto do remédio ruim que nós tomamos na boca quando nós tampamos o nariz? Já fez essa técnica? Quando você tampa o nariz, você não sente o gosto ruim das coisas, principalmente quando é remédio ruim. Por quê? Essa é a pergunta do Alisson Sérgio. Vamos entender o porquê que o gosto não fica tão ruim assim quando tampamos o nariz. Na verdade, isso acontece por conta de um fator interessante. Nosso paladar, que detecta os sabores daquilo que a gente experimenta pela boca, seja doce, amargo, azedo, é apenas uma parte da forma como nós percebemos os sabores de tudo que comemos ou ingerimos, mesmo se for um medicamento. A maior parte daquilo que detecta sabor na nossa boca não vem da nossa boca, e sim do nosso olfato. Ou seja, o olfato é o poder que nós temos de sentir cheiros. Então o gosto de tudo que nós comemos depende grandemente do cheiro que nós sentimos. Se nós não tivermos condições de sentir o cheiro de coisas, é bem pouco provável que nós conseguimos sentir o gosto delas. Analisa quando você está gripado e seu nariz está bem entupido, ou seja, você não está conseguindo sentir cheiros. Muitas das comidas que você comer não vai estar sentindo gosto, justamente porque o seu olfato está comprometido. Então o olfato e o paladar meio que andam de mãos dadas para você sentir o cheiro das coisas, dos alimentos. Na verdade, os aromas dos alimentos e substâncias que nós consumimos viajam pelo fundo da nossa garganta até a parte de trás do nosso nariz. É lá que se localizam as nossas células olfativas. Ou seja, é lá que são identificados os cheiros. E claro, por extensão também sentimos os sabores complexos dos alimentos. Então, pelo fato de você simplesmente tampar o nariz para tomar um remédio ruim, você impede que as moléculas aromáticas presentes nas suas células olfativas dentro do seu nariz enviem, assim, sinais para o cérebro dizendo que gosto aquilo tem. Fica inibido, então o sinal sai meio confuso. E é por isso então que você acaba não sentindo o gosto de alguns alimentos quando você tampa o nariz. Bem interessante isso. Se uma viatura da polícia passar por um radar eletrônico de velocidade, ela é multada? Tanto uma viatura de polícia como uma ambulância ou mesmo um carro de bombeiros? E aí, vai multa pra eles também? Essa é a pergunta do Jô Firmo lá de Salvador, Bahia. E a resposta é sim, e ao mesmo tempo um não. A grande verdade é que esses radares de velocidade que geralmente são fixos, colocados nas cidades por aí afora, eles não identificam o veículo que está passando em alta velocidade. Então ele vai registrar uma fotografia, ou seja, ele vai registrar uma ocorrência de alta velocidade em cima desses radares, tirando uma foto do veículo, independente se for uma ambulância, um caminhão de bombeiros ou mesmo um carro de polícia. Vai tirar foto de todos, o que acaba gerando então uma notificação. Essa notificação, quando ela chega ou no departamento de polícia, ou no local lá dos bombeiros, ou
no local de saúde onde foi registrado essa ambulância, aí os profissionais precisam então justificar os seus atos, dizendo e comprovando que eles estavam em uma ocorrência ou em uma emergência. Ou seja, se houvesse uma multa nesse caso, seria anulada justamente por conta dessa ocorrência. Agora, não houve ocorrência nenhuma e simplesmente o policial ou a pessoa que estava dirigindo a ambulância ou o carro de bombeiros passou em cima da velocidade, ele tem que justificar o porquê. Agora, é importante mencionar que mesmo esses motoristas dirigindo em cima de uma circunstância de emergência, eles precisam sempre obedecer às leis de trânsito para não gerar acidentes. Às vezes vai gerar tá no meio de uma ocorrência lá e começa a causar outros acidentes porque não respeita o trânsito, aí não dá, né? Então, às vezes ele vai sim ser necessário passar acima da velocidade, mas ele tem que justificar isso na hora que receber lá a notificação ou a ocorrência.